crescente de inserção das tecnologias no cotidiano escolar. Televisão, videocassete, DVD, rádio, data-show, TV pendrive, mas principalmente o sistema de computadores em rede tem imposto um novo olhar sobre as práticas pedagógicas. Como ensinar e aprender de forma condizente com o mundo contemporâneo? Nessa perspectiva, a mediação exprime concretamente como uma prática adequada para a construção de conhecimentos e, consequentemente, de aprendizagem. A mediação, ela acontece quando da intervenção de um instrumento em uma relação. A relação deixa de ser direta e passa a ser mediada. Segundo Vygotsky, os instrumentos mediam o trabalho, eles estão situados entre esse trabalho e o homem que o realiza. Neste entendimento, pode-se dizer que as ferramentas tecnológicas são mediadoras da relação concreta do ambiente de aprendizagem, seus problemas e dos alunos com suas habilidades cognitivas. Daí, o termo ferramentas cognitivas utilizadas por David Jonassen. As ferramentas, sempre sob o controle do estudante, são capazes de encorajá-los na criação e construção de significados durante o processo de resolução de problemas no qual estão envolvidos. Os alunos são envolvidos pelas ferramentas cognitivas e, através delas, interagem com o meio, criando daí suas próprias soluções, construções e interpretações sobre muitos problemas autênticos obtidos do seu relacionamento com o ambiente. Diante disso, conhecer os mediadores tecnológicos e suas funções é condição sine qua non para o deslanchar da educação em rede. Vejamos. O termo chat provém do verbo inglês to chat, que significa conversar, tagarelar, e que nós aqui no Brasil chamamos bater papo. Essa definição inclui programas com protocolo IRC, que permite conversação em sites web ou mensageiros instantâneos tipo MSN e Yahoo Messenger. Chat também é o acrônimo de Conversational Hypertext Access Technology. O chat é um espaço que permite uma discussão textual com ou sem troca de arquivos em tempo real entre vários usuários da internet. Daí, o chat ser considerado como uma ferramenta síncrona. Através dessa ferramenta, podemos nos manifestar de modo mais espontâneo acerca de determinado assunto, bem como conhecer as manifestações dos colegas, o que desencadeia um processo dialógico em tempo real, possibilitando assim debates sobre conteúdos estudados, conteúdos futuros que possam surgir, ou até mesmo criando ambientes de socialização. O chat oportuniza aos participantes a apresentar livremente suas ideias, sem uma preocupação exagerada com a correção das colocações emitidas. Como vantagens, os chats favorecem as intervenções espontâneas, permite um contato direto e imediato com o formador para fornecer o feedback, gera um sentido de proximidade e presença do grupo, são mais favoráveis a participantes com maiores destrezas de manipulação dos teclados. Dentro dos paradigmas da comunicação, o chat se encontra nos paradigmas um para muitos e muitos para muitos. O fórum de discussões é uma ferramenta assíncrona, caracterizada por nomes como um espaço de contribuições coletivas. Tal como podemos observar na nossa plataforma do Moodle, temos aqui um exemplo de fórum de discussão. No fórum de discussões, o professor da disciplina faz a proposição e o nosso tutor media as colocações e contribuições. Tal como podemos perceber, o fórum é composto por colocações híbridas de diversos estudantes, em que cada um pode propor inferências sobre as colocações do outro, fazer novas sugestões e ou apontamentos e participar de uma forma dialogada. As colocações híbridas no fórum justificam o paradigma da comunicação do fórum, que é composto de muitos para muitos. Franco argumenta que o fórum de discussões pode ser usado não apenas para sistematizar conhecimentos técnicos e científicos, mas também para deslanchar os diversos mundos de vida e os diversos contextos daqueles que nele interagem. Um mediador tecnológico largamente utilizado nos processos de educação em
colaboração entre duas ou mais pessoas sobre tema de interesse comum, que se caracteriza pela possibilidade de colocar o especialista em contato com os espectadores das mais distantes regiões, sem ter a necessidade desses se deslocarem. Um tipo de conferência muito utilizado em EAD é a teleconferência. Encontros eletrônicos entre pessoas que não estão no mesmo local e que mesmo assim trocam entre si voz, gráficos, textos e imagens estáticas ou em movimento, comunicando dessa forma de forma satisfatória. Participam ao mesmo tempo por meio de sistemas de telecomunicação. Videoconferência, modalidade de comunicação à distância, mediada pelo uso de equipamentos eletrônicos de alta tecnologia. Permite a conexão simultânea de diversas pessoas em localidades distintas. A interligação é feita entre um ponto de geração e diversos pontos de recepção de imagem e som. Todos os equipamentos são configurados de forma simulada. Uma das vantagens desse recurso é a possibilidade de interação entre os participantes de forma síncrona. A audioconferência consiste na realização de uma conferência com 2 ou mais interlocutores por meio do áudio, a linha telefônica, por seu telefone, uma rede existente mundialmente. A audioconferência permite o curso à distância de baixo custo e de rápida comunicação. Acrescentando a este rol, mais recentemente surgiu a webconferência, modalidade que consiste em encontro virtual realizada pela internet em tempo real, através de aplicativos ou serviços com possibilidade de compartilhamento de voz, vídeo, texto, arquivo, tudo via web. Essa modalidade é considerada a mais versátil e prática que é a videoconferência e teleconferência, pois não necessita de equipamentos específicos e sofisticados para o seu uso, bastando apenas que o usuário faça sua conexão à internet. Um wiki é uma página web colaborativa, elaborada através do trabalho coletivo de diversos autores, sendo que qualquer um pode editar os seus conteúdos, mesmo que estes tenham sido criados por outras pessoas. O wiki foi criado em 1995 e tem tido sua utilização cada vez maior em diversas áreas, pois permite o trabalho em grupo, onde vários autores constroem textos, acrescentando ou alterando o seu conteúdo, tornando-se assim editores e leitores. Ainda permite a construção de projetos, livros e todo tipo de texto colaborativo. De acordo com Aldo Aragão, a funcionalidade dessa ferramenta colaborativa é de grande interesse para a educação. É um ponto importante e interessante para o trabalho colaborativo quando se quer elaborar um trabalho que tenha muitos pontos ou entradas, como glossários, dicionários, enciclopédias, escrita de anotações, dentre outros, que podem ser redigidos por diferentes pessoas. A wiki apresenta algumas vantagens, como por exemplo, qualquer pessoa pode editar seu conteúdo, ela é fácil de utilizar e de aprender, os wikis também são instantâneos, pessoas em diferentes partes do mundo podem trabalhar no mesmo documento, não apresenta uma estrutura pré-determinada, consequentemente é uma ferramenta flexível que pode ser usada em diversas aplicações. A wiki apresenta algumas desvantagens. Por exemplo, as vantagens dentro de um determinado contexto podem constituir desvantagem em outros contextos. Qualquer pessoa pode editar conteúdos, por isso o ambiente wiki pode ser demasiadamente aberto para certas aplicações, como por exemplo o caso de documentos confidenciais. É aberto a spam e ao vandalismo se não for gerido apropriadamente. Necessita de acesso à internet para ver a colaboração. E a flexibilidade da estrutura de ambientes wiki
pode dar origem à desorganização das informações. Já imaginou um lugar onde você lida de maneira simultânea com textos, imagens, vídeos, sons e quem sabe até cheiros e texturas, ainda tendo a oportunidade de brincar com eles, modificando-os, reorganizando-os, enfim, interagindo com eles? Bom, isso é intermídia. O conceito é bastante complexo, porque tem muitas interpretações. Para não ficar no machismo e na imaginação, apresenta a definição de um autor com vasta experiência no assunto. De acordo com Vicente Goscila, hipermídia é o conjunto de meios que permite acesso simultâneo a textos, imagens e sons de modo interativo e não linear, possibilitando fazer links entre elementos de mídia, controlar a própria navegação e até extrair textos, imagens e sons, cuja sequência constituirá uma versão pessoal desenvolvida pelo usuário. Também há autores que usam o conceito de hipermídia quase como um sinônimo de outros conceitos relacionados como hipertexto e multimídia. O paradigma de comunicação nesse meio é um sozinho interagindo com o hipertexto. Toda ação pedagógica é carregada de intencionalidade, onde o professor traz consigo suas concepções. Se o seu propósito é favorecer a interação, deve-se lançar mãos dos diversos recursos que promovam a interatividade entre os participantes do processo, de forma que todos aprendam com todos. Para tanto, é necessário construir estratégias didático-metodológicas que problematizem os modelos de comunicação, compartilhamento da informação e produção do conhecimento. Os mediadores tecnológicos existem e estão a serviço para potencializar as ações dos processos educativos.